Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança de estado físico da matéria. Vamos lá? Quando a gente fala estado físico da matéria, a gente tem que se lembrar que são situações que dependem da pressão em que a transformação está ocorrendo e da temperatura em que a transformação ocorre. Tá? Então, as transformações do estado sólido para o líquido, por exemplo, é um processo que acontece quando você aquece uma substância. E esse processo chama-se fusão. Então, se você está aquecendo, você está aumentando a temperatura. Exemplo, quando você tem gelo, que é água no estado sólido, e ela vai ser aquecida até se transformar em água líquida. Tá? Então, você tem que aquecer um pouquinho, chama-se fusão. Agora, quando você tem o líquido e você aquece um pouquinho, então, de novo, se aumenta a temperatura, tá? Ela pode passar para o estado gasoso, e esse processo chama-se vaporização. A vaporização, ela pode acontecer de três maneiras. Ela vai ser chamada de calefação quando for um processo muito rápido, quase instantâneo. Por exemplo, quando você joga gotinhas de água numa chapa lá que você está fazendo um lanche, na boca lá do fogão. Então, esse processo que é muito rápido chama-se calefação. A ebulição é quando você aquece, põe uma substância, a água, por exemplo, diretamente no fogo. Então, você vai aquecer todo o líquido, tá? Esse é o processo que acontece quando você vai fazer, por exemplo, café ou ferver água para fazer um macarrão, tá? E a evaporação, ela acontece apenas na superfície do líquido, por exemplo, quando você vai secar a roupa de um varal. Então, esse processo é a vaporização. E aí, se o exemplo da substância for água, então nós vamos ter a água líquida se transformando em água gasosa, tá? Agora, quando você tem um gás e você diminui a temperatura dele um pouquinho, essa substância ela pode passar para o estado líquido. É o que acontece, por exemplo, quando você tem uma panela de água fervendo, ela já começou a se transformar em gás, e aí você coloca uma tampa gelada perto desse vapor, desse gás. Então, essa substância, ela vai se transformar em líquido porque você diminuiu a temperatura. E esse processo chama-se liquefação. Então, liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí, quando você tem o líquido, a água líquida, e você coloca lá no freezer, vai diminuindo a temperatura até ela se solidificar, e esse processo chama-se solidificação, tá? E aí nós temos a passagem do estado sólido para o estado gasoso, diretamente, sem se transformar em líquido, que nós chamamos de sublimação. O exemplo comum aí que muita gente conhece é o que acontece com a naftalina, que algumas pessoas antigamente utilizavam para colocar no guarda-roupa para espantar traças, né? E quando a substância está no estado gasoso e a gente esfria e ela se transforma em sólido, então esse processo chama-se ressublimação. Então aqui, ó, na ressublimação, a substância do estado gasoso ela vai direto para o estado sólido sem passar para o estado líquido, tá? Porque a água, por exemplo, nas condições normais, ela passa do estado gasoso para o líquido, aí você esfria, ela vai do líquido para o sólido, né? Agora, a naftalina, por exemplo, ela vai direto do estado gasoso para o estado sólido. Então, você tem um desenho aqui, um esquema, e ele pede para indicar aqui no exercício o nome das mudanças de estado e se a temperatura da transformação aumenta ou diminui. Então, aqui a gente tem a substância no estado sólido, que é a água, né, no estado sólido, e aqui, ó, a setinha está indicando que ela está se transformando em água no estado líquido. Então, esse processo chama-se fusão. Para acontecer, você tem que esquentar. Então, a temperatura aumenta. Aqui você tem a mudança do estado líquido, ó, a nuvenzinha está representando o gás. Então, esse processo é a evaporação. Lembra que pode acontecer por três maneiras: a calefação,
a ebulição ou a vaporização, né? E para isso você também precisa aumentar a temperatura. A temperatura em que acontece essa mudança de estado físico aqui chama-se temperatura de ebulição. Assim como a fusão, a temperatura em que acontece a mudança da passagem do estado sólido para o líquido chama-se temperatura de fusão. Aí aqui a gente tem, ó, a transformação do gás para o líquido. Então, esse processo chama-se condensação ou liquefação. E para isso acontecer, a gente tem que diminuir a temperatura, tá? Então, veja, ó, a temperatura em que vai acontecer a evaporação vai ser igual à temperatura da condensação, tá? Então, são valores equivalentes. E aqui nós temos, ó, a mudança do estado líquido para o estado sólido. Então, você tem que diminuir a temperatura aí. Você vai esfriar esse processo, né? Esfriar o sistema, a temperatura vai diminuir e esse processo chama solidificação, tá? E aqui, ó, do estado sólido para o gasoso é a sublimação. A sublimação você aumenta a temperatura. E o contrário, do gasoso para o estado sólido, você tem que diminuir a temperatura e chama-se sublimação ou ressublimação. Tanto faz, tá bom? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!